Dia, meu Amadeu, amigo, minha amiga, meu irmão, que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira, aqui na Web Rádio Estação da Luz, nós temos o programa Nos Domínios da Mediunidade com seu Amadeu Ferreira e Renato Bezerra. A Web Rádio Estação da Luz é uma rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra e que tem o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E nós vamos passar agora o comando para o nosso querido Amadeu Ferreira. Meu amigo, bom dia, seu Amadeu. bom dia, Tavares. Bom dia, meu querido amigo e irmão. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continuem envolvendo e lhe propiciando recursos para manter essas atividades em efervescência. Bom dia também ao Renato, meu querido irmão, aqui conosco para fazermos o programa Nos Domínios da Mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz e também pelo Facebook. Bom dia a você, irmão e irmãs, amigo que nos acompanha aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos iniciando o nosso programa Nos Domínios da Mediunidade. Bom dia, Renato. Bom dia, Amadeus. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos que nos escutam e nos assistem pela rádio Estação da Luz. Muita paz para todos. Assim seja. Então, o nosso querido Tavares, ele tem um livrinho ali que é simplesmente excepcional. Ele vai fazer a leitura preparatória, na sequência Renato já entra com a prece e depois eu já entro também com o evangelho para que a gente possa dar início aos nossos trabalhos nesta manhã com muita paz e harmonia nos corações. É com você, Tavares. Bom dia, meu amigo, muito obrigado. Vamos aqui para o livro Caminho Espírita, Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emanuel, a tua lâmpada. Essa mensagem Dona Elizabeth mandou para mim há mais de 35 anos. Tua fé Caramba! viva, tua lâmpada. Zelarás por tua lâmpada para que as perturbações do caminho não te mergulhem em trevas. O serviço é a chama que lhe define a vida, a compaixão é o óleo que te sustenta. Clareia a estrada para que se acolhas na sombra e segue adiante. Veluzar, trabalhando no grande tumulto. Entre eles, encontraremos os que julgam em liberdade quando não passam de cativos da ignorância e do ódio. Os que deliberam na ambição desregrada, pisando os outros em polvorosas desilusões. Os que estadeiam sombrias na iminência do mundo, admitindo-se encoraçados de poder, sem perceberem o abismo em que o espreita. Os que fizeram da vida culto incessante a todos os excessos, para quem a morte breve surgirá por freio de contenção. E com aqueles que se agitam, aqueles outros que desesperam nas vantagens do sofrimento, transformando os benefícios da dor em cárcere de revolta. Os que descreram do trabalho e se enredaram no crime. Os que deserdaram da consciência, tirando-se ao fogo do remorso, e os que perderam a fé, incapazes de sentir a benção de Deus que brilha no coração. Unge de amor o pensamento transviado de todos que se demoram na retaguarda, enlouquecidos por sinistros enganos, e derrama o bálsamo do conforto nas feridas abertas de quantos te afligem na estrada, sobre a névoa do desespero. Por isso, não contes dificuldade, nem relacione angústias, auxilia e ama sempre. Se as garras da incompreensão ou da injúria te assaltaram a marcha, entrega os tesouros e carrega abençoadas mãos que te ferem ou te apedrejam, mas a alça da tua flama na confiança e caminha. Cada golpe desferido na alma é renovação que aparece. Cada espinho que se enterra na carne do sonho é flor da verdade. Enriquece-nos
que nos enriquece o futuro. Cada lágrima vertida nos amplia a visão. Tua fé viva, tua lâmpada, faz aflugir acima de tuas próprias fraquezas, para que um dia possa transfigurá-las em estrela de eterna alegria nos cimos da grande luz. Nosso querido Emanuel, mais de 35 anos, Dona Elizabeth mandou isso para mim, é uma beleza, um beijo no coração. Essa é a mensagem. É realmente uma lâmpada extraordinária que pode iluminar nossas vidas. Parabéns, meu querido, pela dádiva e pelo recebimento. Que Deus abençoe. Um abraço aí, meu querido Feio de Quintal. Bom dia, meu querido irmão, paz e luz com Jesus. E agora nós vamos ao nosso irmão Renato com a sua prece intercessória, pedindo proteção e ajuda ao Pai misericordioso e bom para iniciarmos os nossos trabalhos nesta manhã maravilhosa. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente, Senhor, procurando desenvolver os seus ensinamentos, porque quando o nosso amigo espiritual que trouxe essa mensagem, trouxe a mensagem para todos nós, buscando através do Consolador prometido a alegria, a esperança, a fé, a coragem. E com ele, Senhor, nós estamos dentro das nossas limitações, buscando caminhar a mensagem divina que proporcionaste há quase 2000 anos atrás. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine, nos fortifique, hoje, amanhã e sempre. Maravilha, meu querido. Iniciamos os nossos trabalhos nesta manhã. Nós estamos pedindo o nosso irmão Ivan Augusto, que vai fazer o programa conosco. É só clicar aí no link e o nosso Tavares vai liberar e você estará aqui conosco no estúdio. Que Deus o abençoe e proteja. Mas vamos fazer aquilo que o nosso irmão Bezerra de Menezes nos orienta. Todas as atividades na Seara de Jesus devem ser iniciadas com uma prece intercessória e uma leitura do Evangelho para que a espiritualidade amiga possa se aconchegar mais a todos nós, nos proporcionando os meios de realizarmos as tarefas. E nós vamos fazer a leitura hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas? Os falsos profetas da erradicidade. É no item 10. Os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados. Encontram-se também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhes sutilmente os seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apoderam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que semeiam o fermento do antagonismo entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseira cilada. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhe os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vedes o que restará. Concordai, pois, comigo, todas as vezes que o Espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado,
Crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é sempre apreciada pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, chamareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais eco e simpatias. Realmente seria ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que os veja aumentar continuamente. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num círculo restrito, faz que ela surja em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repelem sem piedade todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e incrédulos, dispensando-lhes exagerados louvores a fim de os fascinarem e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que despotas públicos ou na intimidade do lar ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Nesses casos, há sempre motivo legítimo para a suspeição. Tende certeza, igualmente, de que quando a verdade tem de ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios, e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsediado, e há manifesta obsessão quando o médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por isso, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados por obter comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a suspeição, indubitavelmente se acham sob o domínio de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se exibe com um nome que todos os encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar, não permitindo que seja empregado despropositadamente. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo pode ser iludido, mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações que os principais médiums recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente. E esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus, serão desmascarados. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1862. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continue dirigindo sobre todos nós. Eu gostaria da opinião do nosso querido irmão Renato, rapidamente, sobre esse ponto que acabamos de fazer a leitura. É com você, Renato. Esse tópico é muito importante nós termos conhecimento, porque nos leva ao conhecimento que nós temos um Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, onde Kardec, os amigos espirituais, através de Kardec, nos ensina como utilizar esse canal chamado mediunidade. Com esse canal, e através das nossas sensibilidades, nós buscamos transmitir o Evangelho de Jesus. E por isso, nós estamos aqui
emanado de uma missão para transmitir o Evangelho, mas não querendo só através da comunicação, do ensinamento, mas sim da prática do amor e da caridade. Nós sabemos, nós entendemos a quantidade de espíritos que se encontram na face da Terra. Milhões. E cada um tem a sua evolução, o seu entendimento. Eu acho que a internet do nosso irmão Renato deu uma paradinha. Ação. Ok. Mas é por isso Acho que ele está voltando. que Jesus nos trouxe. Voltei. O Cristo nos deu o Consolador prometido, para que nós possamos, com ele, caminharmos sempre para o bem, na prática do amor e da caridade, como nós já falamos. Então, essa é uma pequena síntese de que nós podemos fazer sobre o tema da manhã de hoje, aqui na web Estação da Luz. Muito bem, meu querido Renato. E nós hoje continuamos ainda conversando, falando. Um abraço aí, meu querido Delcio Soares, lá de São Paulo. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus o abençoe e proteja. Muitíssimo obrigado. Oi. Antes de você começar, eu quero que aqui o pessoal da rádio, eu até ia chamar até o Alexandre, porque Décio fez aniversário agora, terça-feira passada, 75 anos de existência, não tem quem diga. E aqui Rapaz, a gente dá... É brincadeira, 75 anos? Me deu uma rasteira. Perna. Só numa perna. Numa perna. Numa perna, mas na outra não se conta. Então, você é espirituoso, Tavares. Ok, se ele puder entrar, bota ele aí da linha, né? Oh, que coisa boa, meu querido. Parabéns, seja bem-vindo, meu querido. Muito bem. Então, meu querido, vamos lá, vamos com Jesus. Eu estou esperando também Ivan Augusto, que eu passei o link para ele, mas ele não entrou ainda. O João Maria também, que participa conosco através das perguntas. Um abraço a eles. E aí nós já estudamos nos programas anteriores qual foi? as reencarnações. Pois não? Pois não? Qual foi a água da paciência que ele tomou, o Décio? O Décio, eu não sei qual foi a água que ele tomou, mas com certeza é um maná que ele restaura a juventude, e ele está aí com essa fisionomia de 75 anos, nem amarrado, né? Não é possível, né? Muito bem, meu querido. Então, nós estudamos nos programas anteriores os tipos de encarnação: a compulsória, acidental, a proposta e livre. E hoje nós vamos estudar, aliás, a proposta, hoje nós vamos estudar livre ou missionária. Nós já comentamos bastante sobre isso e nós vamos fazer uma leitura rápida da proposta missionária para que a gente possa continuar, porque tem muitas coisas para a gente conversar ainda. Então, na proposta da encarnação livre ou missionária, esta é para os espíritos que são redimidos ao próximo Desculpa, vou recomeçar. Reencarnação livre ou missionária. Esta é para os espíritos que são redimidos ou próximo da redenção no plano terreno. Estes possuem ampla liberdade de escolha. A missão na Terra é de desempenhar tarefas elevadas em qualquer setor do conhecimento humano, como na ciência, na filosofia ou na religião, para ajudar na evolução da humanidade, como Sócrates, Buda, Krishna e Jesus de Nazaré, entre outros. Ô, Renato, você poderia acrescentar mais alguma informação a esses espíritos nobilíssimos que têm a capacidade de elaborar suas encarnações em caráter missionário? Isso é uma coisa extraordinária. Por favor, meu irmão. Renato, eu acho que Renato está com problema na sua internet. Ah, está aqui, chegou.
Pode falar, Renato. Eu acho que realmente ele está com um probleminha na internet. Você sai e entra de novo, que às vezes é problema no sinal. Você sai e entra de novo. Tá ok? Eu acho que você Muito saindo bem. e entrando vai facilitar, porque está Além dessas cortando. personalidades que A própria mensagem de Renato está congelando e ele está saindo e entrando. Vamos ver que ele está entrando agora novamente. E aí ele vai falar sobre a questão das encarnações missionárias. Enquanto ele não chega, nós vamos tentando. Imagine, por exemplo, esses missionários. Aí nós não estamos nos referindo a espíritos que vêm aqui com a tarefa de nos ajudar, trabalhando no centro espírita, curando, ajudando, orientando, preparando trabalhadores na causa do Mestre Jesus. Nós estamos falando aqui de benfeitores espirituais que norteiam o direcionamento da humanidade. É de uma diferença substancial. É o caso aí, a referência maior de Jesus, esse modelo e guia da humanidade. Diga-se de passagem, modelo e guia da humanidade. Chegou, Renato? É exatamente... Não, até agora não. Até agora não. Mas chegou já perguntas aqui. Então pode mandar a pergunta enquanto a gente vai trabalhando e Renato chega. Por favor, pode mandar. Na encarnação missionária, o espírito pode falir. O senhor conhece algum? Júnior de Nova Parnamirim. Bom dia, Júnior. Paz e luz com Jesus. Júnior, na encarnação missionária, o espírito não pode falir porque ele está acima de todas essas vicissitudes. Imagine, por exemplo, você admitir que Jesus viesse a falir na sua missão. Seria um absurdo. Por quê? Porque Jesus está acima dessas vicissitudes que a vida material nos proporciona e, consequentemente, ele não seria influenciado por quem quer que seja para falir na sua missão. O exemplo é a própria vivência dele. Ele veio ligado diretamente à essência divina, desenvolveu as suas atividades em 3 anos. Em 3 anos, ele fez um trabalho que mudou a história da humanidade. E a história da humanidade, como todos nós sabemos, ela existe em 2 tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Em 3 anos apenas, ele cumpriu a sua missão extraordinária. Então, a gente admitir que um espírito como Jesus viesse a falir na sua missão era desacreditar na misericórdia divina, inclusive na bondade do Pai. Porque são aqueles que são ligados diretamente à essência do Pai, que são incumbidos de tarefas transformadoras da humanidade. Veja bem, eu estava me referindo anteriormente, não estou me referindo aqui a espíritos que viveram ou atuam entre nós com o propósito de ajudar multidões, de conduzir rebanhos, de formar conceitos e opiniões, de curar, de ajudar, de esclarecer, de evangelizar. Nós estamos falando aqui de espíritos que vêm conduzir a humanidade, vêm fazer divisões de tempos, conduzindo a humanidade no caminho do bem, sempre ligado à essência divina. E como ele se refere lá no tópico, espíritos como Sócrates, como Buda, como Krishna e o próprio Jesus, entre outros. Esses espíritos jamais poderiam falir. Eles seriam desacreditar na sua essência e na misericórdia divina. Espero poder ter explicado, meu querido. Chegou, Renato. É com você, Renato. Ao nosso irmão Júnior, no caso, nós, quando partimos para os espíritos que reencarnam como missão, eles podem até falharem, porque são seres humanos como qualquer outro. Mas muitos que vêm dentro da missão realmente vêm para que eles possam nos ensinar tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou há quase 2000 anos atrás. São pequenas frases, são pequenas coisas que, às vezes, eles dizem, mas no seu potencial, eles fazem muitas
coisas pela humanidade, e nós, ao olharmos esses espíritos nobres, eles fazem muito e nos ensinam bastante para que nós possamos aprender com eles. Não fazer o que eles fizeram, mas dar o menos incentivo para que nós possamos fazer pequenas coisas dentro do nosso lar ou na própria sociedade. Você tem aí o Mahatma Gandhi, muito interessante. Você tem muitos outros espíritos, como nós já citamos aqui em temas, o mesmo tema, a semana passada, e nós podemos chamar, dizermos como Daniel Helder Câmara aqui no Iolinda, com a Dulce, Teresa Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros espíritos nobres que podem passar pela face da Terra e deixar os seus rastros de luz. E eles, é muito difícil esses espíritos falarem. Por quê? Porque são espíritos conscientes daquilo que vem na missão aqui na face da Terra. Exatamente. Veja bem, no ponto que nós estamos lendo aqui, nós nos referimos a espíritos missionários. São espíritos que são ligados diretamente à essência divina, que são os transformadores da humanidade, como Buda, Sócrates, Krishna, Jesus, entre outros. Agora, Divaldo Pereira Franco nos orienta que nós é que criamos as nossas missões. Por exemplo, Chico Xavier foi um missionário, porque ele transformou a sua existência numa missão de amor, de caridade, de esclarecimento, de exemplo para todos nós. Irmã Dulce foi uma missionária, Madre Teresa de Calcutá foi uma missionária, Mahatma Gandhi foi um missionário, e tantos outros. Então, espíritos que se transformam em missionários, como disse Renato muito sabiamente, esses podem até falir. Agora, o espírito missionário que vem com a missão de transformar a humanidade, como Jesus e outros mais, esses não podem falir, porque seria desacreditar na misericórdia divina. Mas nós outros, por mais elevados que sejamos, ainda não somos puros suficientemente. E a gente vai entender isso quando a gente viaja lá no Livro dos Espíritos, na questão 100 a 113, onde a gente vai para a última classe dos espíritos puros, ligados direto à essência divina, no caso Jesus, esses que são os emissários de Deus, os executores de suas ordens, estão ligados diretamente à mente divina, esses não podem falir, porque seriam absurdos se eles falissem nas suas atribuições aqui junto à humanidade ou junto às humanidades universais. Mas nós outros, na condição, mesmo na condição de missionário que venhamos a nos tornar, somos falíveis ainda, porque não somos literalmente puros. Ok? Muito bem. Mais alguma coisa, Renato? Esses missionários, sempre quando chegam à face da Terra, através das suas missões, o que foi determinado lá na espiritualidade, eles vêm com um potencial muito grande, com assistência, em termos de assistência. E realmente, eles, por serem um ser humano, eles vêm caminhando no seu dia a dia pelas próprias dificuldades que existem no planeta Terra. Mas sempre eles têm um prazer muito grande, Deus. Estamos, esses espíritos, com a missão que eles chegam aqui na face da Terra, e com nossos amigos espirituais auxiliando, eles vão ter muita dificuldade. E realmente a prece, a perseverança em Deus e Jesus, tudo chega. Tudo vem na sua melhor maneira possível. Por quê? Porque vem com essa missão, mostrar para a humanidade a prática do bem e da caridade. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos esperando qualquer hora, qualquer momento, ter nossas provas. E daí a gente continua na luta, através dos nossos pensamentos, para que nós possamos chegar lá. Eu sei que esses altos espíritos têm coisas maravilhosas. Se a gente pegar a biografia deles, o que eles fizeram aqui na face da Terra, não é fácil.
mas muito mais sofrimento do que o Paulo de Tarso. O missionário, mas sofreu, mas conseguiu superar todos os obstáculos e transmitiu o Evangelho de Jesus. Vou atravessar a rua agora com carinho. Muitíssimo bem. Eu quero abraçar fraternalmente o nosso querido Delson Soares. Bom dia, meu querido. Parabéns, paz e luz com Jesus. Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, meus irmãos Amadeu, bom dia, meu irmão Renato, Tavares e todos os ouvintes, o Fred, todos os ouvintes que estão aí pela Web Rádio Estação da Luz, né, nesse maravilhoso programa. E é muita alegria estar podendo falar com vocês. E só queria fazer uma ratificação aí sobre a idade, é que Tavares, ele errou a minha idade, inverte aí, não é 75, é 95 ao contrário, viu, Tavares? É outra coisa, mas não deixa de ser auspicioso. Meu querido Delson, nós estamos conversando ainda sobre os tipos de mediunidade. Nós falamos sobre a mediunidade, aliás, os tipos de encarnação, melhor dizendo. Nós falamos sobre as encarnações. Primeiro, falando sobre a encarnação, o tipo de encarnação compulsória. Depois falamos da acidental. No último programa falamos sobre a proposta e hoje estamos concluindo essa nossa conversa sobre os tipos de encarnação, falando das encarnações missionárias, ou seja, daqueles espíritos que são missionários. Não é aquele espírito que se torna missionário, como diz Divaldo, o Chico Xavier, o Madre Teresa e outros tais, mas aqueles que já são missionários na essência, como o caso de Jesus, Buda, Cristo e outros mais. Qual a sua opinião a respeito desses missionários, meu querido irmão? Olha, meu amigo Amadeu, a minha opinião, eu concordo plenamente com os dizeres de vocês aí, e só, eu estava ouvindo a pergunta do nosso amigo Júnior aqui, também lembrando quanto vocês colocam, lembrando que o espírito missionário, ele é um espírito de primeira ordem, de primeira grandeza, espírito puro, como está na escala espírita, e esses espíritos, quando reencarnam nesse trabalho missionário, esses espíritos não falem, né? Não vêm aí a falir. E eu posso aqui também trazer um dos grandes espíritos que encarnou na Terra para auxiliar a humanidade, que foi Isabel de Aragão, né? A Santa Isabel. Se a gente conhecer a história de Santa Isabel, com 6 anos de idade, ela já operava aí milagres, já fazia aí as suas manifestações físicas, construindo aí auxílio aos nossos irmãos. Então, tem muitos irmãos. E a própria espiritualidade diz que de 50 em 50 anos encarnam vários espíritos missionários a fim de alavancar o crescimento da humanidade. E entre eles tem muitos, né? Tem muitos aí. Já tem uma pergunta e eu quero voltar aí para vocês, mas eu fiquei com... Já que você falou de Buda, de Jesus, de Sócrates, de muitos outros aí, nós ficamos com Isabel de Aragão, Santa Isabel. Tem uma casa aqui em Natal e ostenta o seu nome e a grandeza da sua obra. Mas vamos à pergunta aí, meu querido Tavares. Eu vou botar a pergunta de um espírito obsessor que está querendo se tornar missionário. Olha só, veja a pergunta. Foi que tal? Amigo Amadeu, bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Me dê uma boa notícia por caridade. Nós podemos ser considerados, ao menos, um pouquinho missionários em função do nosso trabalho, buscando fazer o bem? Sim. Sim, podemos, meu querido. E aí, o Divaldo diz o seguinte, nós não nascemos missionários. Os espíritos que nascem missionários são aqueles de primeira ordem, como muito bem falou nosso irmão Delcio. São aqueles que já vêm do plano espiritual preparados para isso. Mas nós, como nos disse o irmão Bezerra de Menezes, todos os trabalhadores da Seara de Jesus são procurados pelos benfeitores espirituais onde estão, são arrebanhados e colocados naquelas células onde eles vão atuar. O trabalho daquele irmão é que vai torná-lo missionário ou não. É a sua dedicação, é o seu apreço,
é o conhecimento que ele absorve, é a prática do bem que ele executa em benefício dos outros, de si mesmo, da causa do mestre. Isso é o que vai torná-lo missionário. Ele pode se tornar missionário. E aí, Divaldo dá um exemplo clássico: Chico Xavier. Chico Xavier foi um missionário para a gente. Mas ele não começou missionário. Ele nasceu com os dons, trabalhou esses dons num caminho certo, numa postura adequada, orientada pela espiritualidade maior, e se tornou um missionário. Ele poderia ter divagado por outros caminhos, ter perdido o processo encarnatório, mas ele se tornou um missionário. Assim como nós, com o nosso livre-arbítrio, as oportunidades que nos são dadas em vários momentos da nossa existência vão nos transformar num trabalhador sincero da causa de Jesus, ou nós desviamos pelos caminhos tortuosos do erro, da promiscuidade, do vício, etc., e estragamos a oportunidade reencarnatória. No nosso entendimento, nós somos pequenos missionários dentro das nossas atribuições. Basta observar o que nós éramos há 10, 20 anos atrás e o que nós estamos sendo hoje. Já dá para a gente perceber mudanças substanciais. Se não conseguimos praticar essas mudanças, mas pelo menos já temos consciência do que devemos fazer. Ok? Para mim, isso é realmente princípios de missão para todos nós. Renato e o nosso querido Delcio. Um dos dois primeiro. Vamos lá, Décio. Primeiro você. Muito bem. Eu acho que a proposta que o senhor Amadeu colocou como resposta para o nosso amigo Fuede, ela está bem colocada, né? Dando o que se recebe. Nós vamos dando a nossa pequena contribuição em prol do bem, e o bem vai nos ressarcindo tudo aquilo que nós estamos buscando, né? Essa transformação. Eu fico muito grato, só de lembrar, como o meu amigo Amadeu colocou aí, só de lembrar minha encarnação há uns 30, 25 anos aproximadamente atrás aí, voltando um pouco no passado, hoje me assombro de saber daquele homem, né? E fico muito feliz em saber dessa nova possibilidade que eu estou tendo, da minha conduta, da minha melhora. Ainda que eu não sou um espírito missionário lá para servir a humanidade, eu já sou um espírito bastante generoso, vamos dizer assim, sem falsa modéstia, com a minha própria família, né? Porque não adianta eu ser um espírito missionário lá fora e ser um batedor dentro do meu lar. Então eu acredito que eu já estou melhorando bastante, e a ideia é essa, é nos santificarmos, embora nós sabemos que com a reencarnação não dá para fazer tudo isso, mas nós vamos na escala, avançando aí dentro dos grupos da escala espírita, e vamos melhorando a cada dia. Essa é a proposta. Renato. Eu concordo com vocês em relação às missões que os espíritos vêm aqui na Terra. Nós sabemos que todos nós temos uma missão, pequena ou grande. Vai depender do nosso grau evolutivo. Se nós temos um grau evolutivo, vivemos, por exemplo, nós que somos pais, nós temos uma pequena missão. Todos nós temos a missão aqui na face da Terra. Mas também tem aqueles espíritos que já completaram a sua permanência aqui na face da Terra, como Bezerra Menezes e tantos outros espíritos. Eles vêm se forem em missão. Mas também sabemos que existem alguns espíritos que vieram na face da Terra com uma missão muito grande e teve um resultado que faliu. Vamos olhar no ponto de vista evangélico. Os 12 apóstolos, Pedro, Pedro, Tiago. Vamos observar o Judas. O Judas ele veio numa missão. Depois eu poderia até pedir a opinião a Amadeus. Judas veio com a missão. Ele estava ao lado de Jesus. É missionário. Não é possível que aqueles grandes espíritos, como Pedro e tantos outros,
os 12, reunidos numa situação daquela para transmitir a boa nova, chega o próprio Judas, transmite também, ele, podemos dizer assim, ele faliu. Então, são espíritos de acordo com sua evolução, a sua vida. Então, tem aqueles que, poderemos dizer mesmo assim, vamos, que devemos cumprir essa missão, mas nós temos de ter muita sabedoria, muito amor, muita resignação e muita força de vencer. E podemos também perguntar a Amadeus sobre a questão do Judas. Ok, Renato, a nossa pequenez nos obscurece cada vez mais, mas a gente dá para entender o seguinte. Ramatiz nos conta no livro O Sublime Peregrino de toda a preparação da vida de Jesus. O Espírito, ele era um anjo lá na colônia dos Amadores. Ele, Maria, Pedro, Simão e os essênios vieram em missões, a missão mais nobilante, naturalmente, de Jesus. Mas os apóstolos que o seguiram também foram missionários. Aí você me pergunta, sim, mas e Judas faliu? Não. Judas cumpriu literalmente o que foi planejado lá no mundo espiritual. Era uma forma de Jesus demonstrar o seu amor pela humanidade passando por aquilo. E alguém tinha que fazer a traição. E coube a Judas. Ora, se Judas não fosse um missionário, não tivesse cumprido a sua tarefa, Jesus não teria, antes de qualquer coisa, ido buscá-lo. Não teria ido buscá-lo. Ora, é porque ele fazia parte do planejamento espiritual. Fazia parte do planejamento aquela situação que ocorreu com o Judas. Mas tem aqui, dias virão em que a história de Judas será conhecida. Eu acho que a história de Judas, da certeza, já é conhecida. Porque cada um teve o seu papel na missão que o Mestre Jesus lhes confiou. Cada um teve o seu papel. Como nós costumamos dizer, veja bem, os espíritos que estavam mais preparados, que conviveram com Jesus durante 3 anos, Jesus lhes ensinou e os preparou para dar prosseguimento à divulgação da Boa Nova. Eles não chegaram nem aos pés de Paulo de Tarso, que foi preparado pelo Sinédrio para destruir todos os seguidores de Jesus. Quem trabalhou mais, Paulo de Tarso ou os apóstolos? Disparadamente, Paulo de Tarso. Disparadamente. Foi um missionário, sim. Foi um missionário, cada um no seu tempo, e como dizia o nosso irmão João Cecílio, cada um no seu quadrado. Então, cada um desempenhou seu papel a contento, inclusive Judas, a nosso ver. Ok? Já temos pergunta? Manda ver aí, Tavares. Amadeu, desculpa entrar no seu programa, mas por favor, nós não estamos ainda preparados para ouvir a história de Judas. Duas, tanto a de Judas como a de Pôncio Pilatos. O mundo ainda não está preparado. Quem sabe num futuro bem próximo a gente possa entender. Mas enquanto a gente não entende, o pessoal pergunta aí que é uma danada. Olha aí. Para aí. Olha o chumbo grosso aí. Mas soube de Napoleão, faliu antes como Júlio César e Alexandre, o mesmo espírito, faliu, não era e é uma missão e faliu. Jane Gomes das Quintas. Tá me apertando sem me abraçar, né, Jane? Veja bem, cada um a seu tempo. Vamos alguns exemplos práticos. Diz a espiritualidade que no mundo espiritual, o anjo Ismael, mentor do nosso orbe, ele reuniu os espíritos de escola e os mandou à Terra para missões nobilantes. Por exemplo, Napoleão. Napoleão ele foi escolhido lá naquela reunião nobilante
para, na condição de embaixador, acabar com a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Foi preparado lá e veio. Na mesma época também veio o senhor Allan Kardec, que através dos recursos intelectuais e morais que ele adquiriu, seria o porta-voz dessa missão do Consolador Prometido. Ora, o que aconteceu com Napoleão? Napoleão, em vez de utilizar a diplomacia e resolver os litígios que havia entre aquelas duas nações e unificá-las, o que ele fez? Ele deu um golpe de Estado, se tornou imperador e acabou pagando na própria existência o erro que cometeu. Sucumbiu lá em Waterloo. Ele faliu na sua missão? Absolutamente sim, faliu na sua missão. Porque diz a espiritualidade, não foi o que ele acertou lá. Ele veio como embaixador para diplomaticamente resolver o litígio entre aquelas duas nações que guerrearam durante 100 anos. E aí, Kardec resolveu a missão dele? Absolutamente sim. Ele resolveu com sobras absolutas, porque ele veio preparado para isso, adquiriu os recursos que eram necessários, mas conseguiu aceitar da espiritualidade a missão de concaternar as ideias e o material e codificar a doutrina espírita. Mas veja bem, ele, na condição de um missionário divino, com essa tarefa de preparar essa boa nova, ele perguntou a São Luís, e se ele não quisesse? Não tem problema, a gente arruma outro. Certamente a fila estava crescida lá atrás. Se você não quiser, a gente arruma outro. Agora, a missão vai acontecer, querendo você ou não. Então, dá para a gente ter uma ideia dos espíritos que faliram em suas missões e daqueles que foram vitoriosos. Porque tudo está nos desígnios divinos. Agora, é óbvio que você, na condição de espírito encarnado, você faz a escolha que lhe é pertinente. Você usa do livre-arbítrio e faz a escolha. Foi o que fez Napoleão e foi o que fez o nosso Kardec. Acho que isso responde a pergunta. Não é isso mesmo, seu Décio? Meu amigo, quem sou eu para contestar com essa resposta tão bem colocada do senhor aí? É muito importante a gente analisar. É importante que a gente também analise a condição seguinte. Às vezes nós trazemos na programação que nós fizemos lá, antes de reencarnar, um projeto maravilhoso para chegar aqui na encarnação e tocar em frente. Mas de posse do esquecimento e de vantagem das oportunidades que nós temos de adentrar nas portas largas do mundo, nós esquecemos desse processo, nós não lembramos, nós não buscamos esses objetivos, mas nós não somos espíritos missionários. Acredita-se que o espírito que vem para fazer o bem, para programar o bem, não como um espírito missionário, mas para começar a caminhar dentro dessa programação. E aí... e aí o que acontece? Nessa proposta nós podemos falir, né? Agora, espíritos, como eu disse, espíritos de primeira ordem, está lá no livro dos espíritos, espíritos de primeira ordem, espíritos missionários, como esses grandes espíritos aí que alavancaram a condição humana, que alavancaram o nosso processo de crescimento, eles jamais falirão. Jesus recebeu proposta para falir, né? Na tentação lá no deserto, mas devido a ser um espírito puro, ele não se deixou sucumbir por essas propostas segundo o Evangelho. Então esses espíritos sabem o que vem, sabem qual é a sua proposta. Volto aí para vocês aí. Sim, Renato, está aberto o microfone. Amigo, se nós colocarmos na concepção do que fala o nosso amigo Adesto, eu concordo com ele. Realmente, se nós pegarmos os espíritos como Bezerra de Menezes, que não é necessário reencarnar, o São Luís, Santo Agostinho e tantos outros espíritos, que não tem necessidade mais de reencarnar na face da Terra, mas por missão, se houver a necessidade, eles reencarnarão. Porque já diz Bezerra de Menezes que
não quer sair do plano terráqueo, desde que haja a lágrima, o sofrimento, a dor. Então, espíritos altamente evoluídos, espíritos que têm na sua vida apenas o amor. Mas também nós não podemos colocarmos aqui que os missionários, como nós já falamos, todos nós temos uma missão. Por exemplo, quantos médios passaram pela face da Terra com uma missão bonita e faliram? E falam, no caso. Então, nós podemos colocar numa situação muito delicada nessa questão da nossa própria missão. Cada um com sua missão, que seja pequenina, que seja algo pouco, mas que nós possamos conseguir cumprir essa missão. Até chegarmos a um ponto, como Bezerra de Menezes, São Luís e tantos outros, como nós falamos. Eu concordo com vocês em todos os pontos. Renato, já temos perguntas no ar, mas só concluindo seu raciocínio, me permita, é aquilo que diz o irmão Bezerra de Menezes. Todos nós somos chamados, mas nem sempre nós atendemos o chamamento. Divaldo Pereira Franco tem uma palestra extraordinária falando sobre o nosso querido irmão Santo Agostinho. A vida que ele levou, primeiro, as atribuições da mãe dele, o espírito nobilíssimo, o enrijecimento, o endurecimento do pai, as perseguições, os maus tratos, etc. Depois ele, que tinha uma vida literalmente desregrada, descabida, mas teve uma preparação e depois transformou-se, ouvindo uma palestra de um dos seguidores de Jesus, ele mudou, se transformou na maior referência filosófica do catolicismo. Então, é aquele espírito que vem e consegue aceitar, consegue assimilar o chamamento e transformar esse chamamento numa missão. Mas vamos aí à pergunta, tem pergunta no ar. Na ciência e em outras áreas da humanidade, podem surgir missionários tão bons quanto os chamados religiosos ou religiosos? Sérgio de Pium. Bom dia, Sérgio. Estava sentindo sua falta. Paz e luz com Jesus. Ora, meus irmãos, a gente faz muita referência, a gente se atém muito aos aspectos religiosos, porque a gente tenta conduzir as nossas percepções à imagem de Jesus como um religioso. Jesus não foi religioso, minha gente. Jesus não fundou religião, Jesus não fundou igreja, Jesus, ele amou indistintamente. E a missão de Jesus em nos ensinar a amar está muito acima dos conceitos religiosos. E aí porque a gente sempre vê Jesus como religioso. E a gente, quando fala em grandeza espiritual, quando a gente se refere a missionários, a gente está sempre condicionando isso a um aspecto religioso, um aspecto caritativo, dentro de preceitos de religiões, conduzindo sempre para os ensinamentos de Jesus. Mas, ora, quantas criaturas existem entre nós agora, nesse momento, que são verdadeiros missionários e nem sabem, mas que realizam coisas extraordinárias nas mais variadas áreas da ciência, das áreas sociais, etc. São inúmeras pessoas, porque, veja bem, a gente precisa ir lá nos ensinamentos de Jesus quando a gente se refere à contribuição da humanidade. A gente estudando esses aspectos religiosos, a gente vai ver qual é o objetivo da encarnação. Olha, está lá na doutrina que o objetivo da encarnação é a evolução do espírito, ou seja, em cada encarnação, o espírito assimila conhecimentos, aglutina virtudes e passa para as existências subsequentes mais esclarecidos, mais evoluídos. Esse é um dos objetivos.
Assim, mas e só isso? Não. O grande objetivo de todos nós não é apenas nós evoluirmos, mas é a contribuição que nós devemos e damos ao progresso da humanidade, nas mais variadas áreas de atuação. É esse o grande diferencial, porque a gente fica preocupado apenas no aspecto religioso e evoluir, nos tornarmos anjinho com duas asas, hipoteticamente, que hoje não tem asa, né? Mas esquece que, na verdade, a gente cresce, como muito bem falou o nosso irmão Delcio e falou o nosso irmão Renato, esquece-se da relação que se estabelece nesse grande laboratório de amor que é o nosso lar, no laboratório de amor que é o nosso ambiente de família e trabalho, nos grupos que a gente pertence na sociedade, onde a gente atua com nossos conhecimentos, com a boa vontade, e ali aparecem verdadeiros missionários, e que, na verdade, muitos deles nem sabem, nem são descobertos, porque eles trabalham literalmente no anonimato, mas Deus sabe a contribuição que cada um daqueles está dando ao progresso da humanidade. Não é isso mesmo, seu Delcio? Isso, seu Amadeu. Eu gosto muito de um ensinamento que nos traz o Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico, nas questões das religiões. Porque nos diz Emmanuel e nos ensina que religião ele vem do latim, que chama religare. Então nós temos esse conceito, né? E sabemos que a religião, na sua singularidade, ela nos liga com o Criador, com o Deus Criador da vida. Agora, quando nós abrimos aí para a pluralidade, religiões, nos diz Emmanuel que temos que tomar um certo cuidado, porque também nós atingimos aí uma condição humana, né? Então, de repente, eu atritei dentro da minha casa espírita, da nossa casa espírita, não quis entrar na disciplina, com a determinação, com a prudência da casa, e não concordei com os dirigentes, saí vazado e fui lá abrir outra casa e coloquei uma placa lá, criei mais uma denominação religiosa, ou seja, por uma divergência. Então nos diz Luiz Sérgio que antes de abrir uma casa nós temos que aprender e cuidar daquela que está aberta. Eu tomo muita prudência com esse negócio de religiões. Religiões são convenções humanas. Nós temos que aprender religião. Religião é religar com Deus. Se for nesse sentido, sim. Agora, nesse sentido mais amplo, aí tem muita convenção humana que nós temos que tomar cuidado. Beleza. Renato? Nós conversamos aqui muito da parte dos espíritos missionários, como Santo Agostinho. Mas, pela pergunta do Sérgio, nós colocamos também, Sérgio, que todo dia muitos espíritos missionários estão no campo da ciência. Vamos só para ser bem sucinto. Tomás Edison, o criador da lâmpada, né? Da lâmpada. Ele inventou vários objetos que hoje em dia nós usamos no nosso dia a dia. Para você ver que ele fez para criar a lâmpada, ele fez 700 testes. Quando chegou a esse ponto de 700, aí o auxiliar dele disse que não ia mais prosseguir na missão de criar aquilo que ele estava pretendendo. Quando foi na 701, ele conseguiu criar o cordão incandescente e daí criou a lâmpada elétrica. E todo mundo, nós encontramos os missionários dentro das próprias religiões e dentro da própria ciência. O William Cook, que foi um estudioso da mediunidade, ele também foi um grande inventor. Se nós pegarmos a biografia de William Cook, ele conseguiu criar até descobriu, vamos dizer assim, um mineral que está na tabela química. Então, nós estamos aí, temos de ter esse conhecimento de muitos espíritos missionários na parte da ciência. E outra coisa, para terminar, Bezerra de Menezes é responsável pela parte da medicina. Hoje em dia, provavelmente já está em todo mundo. Tudo da medicina que é criado tem de ter a permissão do mundo espiritual. Então, Bezerra de Menezes é daqueles que comanda a parte da ciência
na medicina aqui no plano terráqueo. Muito bem, Renato. Aproveitando a sua deixa, já faça suas considerações finais, que já estamos estourando, e Tavares tem pressa para divulgar aquela relação das atividades da semana. É com você, meu querido. Agradecemos por mais essa oportunidade, que Jesus nos abençoe e que nós possamos aprendermos cada vez mais. Vamos ficar naquele tema. Emmanuel nos diz: a melhor coisa que nós podemos fazer pela doutrina do Espírito é a sua divulgação. Muita paz para todos, Décio, Amadeus, Tavares e todos aqueles que nos assistem e que nos escutam pela estação da luz. Meu querido Décio, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pelas elucidações, pela sua boa vontade em fazer o programa conosco hoje. Com você, meu querido, suas considerações finais. Que Deus o abençoe e proteja. E feliz aniversário. Obrigado, meu querido. Amém. E eu que agradeço sempre a participação. Estar com vocês é muito bom. A gente aprende bastante e agradeço aí pelo convite. E lembramos sempre que nós somos espíritos, sim, se não missionários, mas em missão de aprendizado, né? Em missão de aprender, em missão de ensinar um pouquinho que já aprendemos. Esse é o grande ensinamento para cada um de nós. Se todos nós pensarmos que somos espíritos nessa missão, nós vamos concluir aí que estamos dando um passo à frente para a tão falada regeneração que tanto nós precisamos. Um abraço a todos. Vou pedir meu amigo Tavares que depois fique em off aí, depois que sair do ar, para que a gente possa bater um papo. Quero conversar com ele um pouquinho. Então, um abraço para todos aí e estamos juntos aí. Se preocupe não, de agora em diante é só 59 anos, não vou falar mais não nisso, não precisa me chamar. É com você, Tavares, a programação da semana, meu irmão. Muito bem, seu Amadeu Ferreira, figura, como diz o outro, homeopática, como dizia um amigo nosso. E hoje à noite nós vamos ter o nosso irmão José Soares, o grande José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai fazer conosco um programa muito interessante sobre o livro A Gênese. Foi ou não foi adulterada? Então, nós entrevistamos essa semana o Paulo, que fala, o Cosmo, que diz que não. Então, a gente vai perguntar ao nosso irmão José Soares se realmente foi ou não foi adulterada o tal do livro da Gênesis. Amanhã nós teremos à noite o nosso irmão Enzo Obama, que vai falar também sobre o tema reencarnação, ele que é lá de Cascavel. E fechando a semana, no domingo, nós teremos a presença do nosso irmão Cosme Deolino, lá do Rio de Janeiro, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, que vai começar um programa todos os domingos com relação às parábolas de Jesus. E ontem, para a alegria da nossa rádio, o pessoal da Rádio Rio de Janeiro, a diretora de marketing, nos ligou querendo fazer agora realmente sacramentar a parceria aqui conosco, né? Então, na segunda-feira, nós temos um palestrante que vamos divulgar, estamos acertando com ele. Na terça-feira próxima, a Ivasco, dos Estados Unidos, vai falar sobre um tema muito interessante. Conheci Jesus e me apaixonei. Por quê? Ela escolheu esse tema na terça-feira à noite. Conheci Jesus e me apaixonei. Na quarta, nós teremos o nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio falando sobre a medicina da alma. Na quinta-feira, Esperanto, a língua, né, internacional, com o nosso irmão Ivanildo, lá do Rio de Janeiro, também da Rádio Rio de Janeiro. Na sexta-feira, volta o nosso querido José Soares. Na sexta-feira de manhã, seu Amadeu, nós teremos, certo? Sexta-feira, dia 25, nós teremos a nossa irmã Livramento, lá de Poitiers, na França, junto com seu esposo, Gerardo, fazendo um programa aí com o senhor. Isso na sexta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à noite, José Soares. No próximo sábado, nós vamos para o Japão, né, falar com o nosso irmão Adalberto Prado e a nossa irmã Lúcia Yuki. O programa vai ser aqui no sábado, dia 26, às 19 horas, e lá no Japão, já no domingo, 7 horas da manhã. E no domingo à noite, volta o nosso irmão Cosme Deolindo, fazendo o programa conosco. É essa a nossa programação para a semana. Tavares, Oi, querido.
Vamos ver se você poderá colocar aí, agora no dia 3 de outubro, é o nascimento de Kardec, 3 de outubro de 1804. Vamos O fazer. nosso Agora foi bom codificador. você falar em Kardec, porque eu já ia me esquecendo do 12º seminário do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que vai ser realizado agora dia 26/9, das 8 às 13, um sábado, com transmissão direta pela Rádio Portal de Luz e pela Estação da Luz, com apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O tema vai ser as doenças silenciosas da alma, a depressão, suicídio, ansiedade, obsessão, pânico, perda de entes queridos. Quem é que vai participar? A nossa Sandra Borba, aqui do Rio Grande do Norte, Betinha, Elizabeth Diniz, aqui também do Rio Grande do Norte, Marcelo Shoa, de São Paulo, e o nosso Frederico Menezes, Fred Menezes, de Recife. Maiores informações pelo telefone 849-8180-0858, que eu estou seguindo, 0858, né? Tem uma senhazinha de R$15, que é opcional, caso você queira adquirir. Isso vai reverter para as obras assistenciais da nossa Casa Caritativa São Francisco de Assis. Então, apenas falando com o nosso irmão Renato, grande Renato, no dia 4, não é isso? É um domingo. Então, a gente poderia fazer esse programa como ele fez no domingo à tarde, aí a gente faz um programa bem bonito, porque no domingo à noite a gente já tem uma programação estabelecida, a gente poderia fazer no domingo à tarde, caso vocês queiram, veja aí o horário, a gente vai combinando, como temos tempo, com certeza podemos fazer isso, sem problema nenhum. Meu amigo Amadeu. Ok, eu sugiro o seguinte, aproveitando a sugestão de Renato, chama José Soares, para a gente enchê-lo de perguntas sobre Kardec, para ele abrir aquela caixa de ferramenta, aquela biblioteca que ele tem na cabeça, e a gente fazer o programa entrevistando Soares sobre Kardec. Tá ok? Isso é uma beleza. Mas eu quero agradecer, Tavares, primeiramente a Deus que nos proporciona o dom da vida, agradecer a você por esse trabalho extraordinário, sem querer obsidiá-lo, entendeu? Sem querer obsidiá-lo. Agradecer a Deus pela vida e a você por esse trabalho extraordinário que você está fazendo, nos proporcionando essas oportunidades de reflexionar sobre esses tantos assuntos que estamos vivenciando aqui no dia a dia. Agradecer a você, irmão, irmã e amigo que nos acompanha aqui no programa, nos domínios da mediunidade, através da web Rádio Estação da Luz e do Facebook, e, naturalmente, agradecer a Deus pela feliz oportunidade que estamos tendo da vida. E aí eu gostaria de fazer uma oração decorada, mas que nos parece bastante oportuna para esse momento de pandemia, de reflexão, porque esse espírito ao qual homenageamos nesta oração merece os nossos mais elevados apreços. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre amado Jesus, com os nossos mais sinceros reconhecimentos, a tua majestade e o teu amor para com todos nós, com a anuência de Deus nosso Pai, sob os auspícios do querido irmão Francisco de Assis, receber as nossas rogativas e transformai-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma. Espalhes as tuas bênçãos sobre todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual. E com a anuência de Deus nosso Pai, nos permite concluir o nosso programa nesta manhã, dos domínios da mediunidade, através da web Rádio Estação da Luz e do Facebook, com muita paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o vosso amor para com todos nós, Senhor Jesus. Hoje, amanhã e sempre, aqui e ali, a luz. Bom dia, Brasil!